Olá, eu sou Lívia do site Perca o Medo de Dirigir. Sou personal driver desde 2009 e desde então eu estou ajudando centenas de pessoas a realizarem seu sonho de autonomia, de mobilidade e até de autoestima também, né? De melhorar a autoestima, realizando o seu sonho de dirigir. Você deve estar se perguntando por que eu escolhi o tema da vergonha de não saber dirigir ao invés do medo. Acontece que o medo ele não é uma coisa absoluta, ele tem vários aspectos e um desses aspectos é justamente a vergonha de não saber dirigir. Embora eu considere que não tem o menor sentido a pessoa ter vergonha de não saber alguma coisa. Se fosse assim, eu poderia dizer para vocês que eu tenho vergonha de não saber pilotar um avião, ou de não saber falar japonês, ou de não fazer um prato francês. Enfim, vergonha de não saber, ela não tem sentido. Mas as pessoas têm vergonha. E por que isso acontece? Porque, na verdade, nós não temos um ensino, né, no nosso país que estimule que as pessoas aprendam, valorizem aqueles que estudam, que aprendem, que gostam de crescer, de evoluir, não é verdade? Então, geralmente a gente tem um ensino desconectado, conhecimento desconectado da realidade. Por exemplo, na escola a gente aprendia português, matemática, física, química e não sabia para que servia aquilo. Ou seja, eu nunca me interessei por química, por biologia, embora eu gostasse de matemática, e agora eu aplico a física em algumas coisas, algumas leis físicas no meu trabalho. Mas são poucas coisas, a gente não entende a conexão disso com a nossa vida real, não é verdade? Aí você vai para a autoescola, fica pior ainda, porque você é instruído, não ensinado, apenas instruído, a passar no exame. Então aquilo que você aprende na autoescola não serve para a vida real, não serve para o pós-habilitação. Inclusive eu costumo dizer que hoje em dia eles estão transformando a CNH num fim, quando ele deveria ser o começo de uma história, né? De uma caminhada, de um começo de motorista, de condutor, não é verdade? Então, por exemplo, você faz uma baliza na autoescola e você não sabe fazer na rua com o carro, porque ela é feita desconectada da realidade, a maioria das vezes. Aqui, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente faz baliza com 2 pauzinhos, então a pessoa não tem ideia de como é fazer a baliza com um carro na rua, e quando a gente fala isso, ela morre de medo de bater porque não treinou isso, não é verdade? Então, a vergonha de não saber dirigir, ela está escondida muitas vezes dentro do medo. As pessoas vêm para mim e dizem, eu tenho medo de dirigir, mas muitas vezes elas têm vergonha também, não é verdade? E tanto é a vergonha, tão grande às vezes é a vergonha, que elas falam para mim, eu não quero treinar perto da minha casa, eu quero treinar longe porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou treinando, então, que eu estou aprendendo, né? Então realmente é um paradigma totalmente distorcido, né, que a gente tem. E então, assim, na questão do medo, né, que também, onde a vergonha está envolvida, o medo ele tem diversos níveis também, além de ter diversos aspectos, ele tem diversos níveis também. Eu costumo fazer uma avaliação com os meus alunos, qual o nível do medo deles. Se eles têm um nível baixo, um pouquinho de medo só, eu chamo isso de insegurança. Se o medo é muito grande, ele pode ser até uma fobia, e aí ele vai precisar ser tratado até por um profissional, por um especialista, né? E aí você vai dizer para mim, então, mas tudo bem, o problema não sou eu, o problema são os outros, né? E a questão dos outros é o que a gente vai discutir agora. Vergonha de quê? Vergonha, por que você tem vergonha dos outros saberem que você não sabe alguma coisa?
Isso aí está realmente relacionado, diretamente relacionado à autoestima e ao não merecimento e às vezes até preconceitos que a pessoa sofre por não saber dirigir, porque ela pensa assim, todo mundo dirige menos eu. Coisa que não é verdade. A gente tem estatística aí mostrando que milhões de pessoas não dirigem. Por N motivos, pode ser porque não gosta, porque não quer, porque alguém dirige para ela, porque, enfim, ou por medo mesmo, que existem muitas também que tem que vivem esse problema. Inclusive eu tenho um caderno de depoimentos que provam, né, que todo mundo, que muita gente achava que era única nesse estado, né, único nesse estado que tinha medo, e quando ele começa a ver que existem muito mais pessoas, já se sente melhor. E aí a vergonha também diminui, porque se você não é o único no mundo que não sabe dirigir, né, então a vergonha também diminui, né? Então, eu também quero colocar a questão de não saber pelo lado, como é que eu vou dizer, pelo lado científico. Por exemplo, no dicionário, o significado de ignorar, de não saber. A ignorância é não saber alguma coisa, ignorar, não saber, desconhecer. E não existe nenhum problema em desconhecer, a gente resolve isso facilmente, conhecendo, né, se instruindo, indo atrás, assim como eu falei, que eu tenho vergonha de não saber, na verdade eu sei menos coisas do que eu sei, né? Eu poderia, se eu tivesse que aprender, eu aprenderia muito mais, teria muito mais coisas para aprender do que eu já sei. Como diz Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Então é simples resolver, é só ir atrás e procurar aprender, não é verdade? Então, em outras palavras, por detrás desse discurso inicial, a vergonha está mascarada dentro do medo, né? Então eu gostaria que você fizesse também uma pausa e alguns segundos de silêncio aí parasse um pouquinho para pensar de que outras coisas você tem vergonha também, além de não saber dirigir ou de aprender a dirigir. Deve ter algumas coisas que você também tem vergonha além disso, né? Gente, ninguém nasce sabendo, ninguém precisa ter dom para aprender para dirigir, isso não existe. Dirigir não é um dom, dirigir é uma habilidade, como qualquer outra que você tenha na vida, aprenda, né, na sua vida. Então, já fiz um vídeo a respeito disso, né, será que eu não nasci para dirigir? Então, não precisa de dom nem nada, né? Então agora eu quero deixar com vocês três atitudes, três práticas. Eu não vou chamar de dicas, não, vou chamar de práticas que elas são mais efetivas, né? Para você abandonar, vencer essa vergonha por não saber dirigir, ok? A primeira delas é reconhecer a sua força, quem você é, e a gente vai fazer isso listando as vitórias que você já teve na sua vida. Pega um caderno, pega uma caneta e escreva quais foram as vitórias que você já teve na sua vida. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, que você não parou para pensar nisso. É que a gente tem a tendência de focar só na negatividade, não foca nos nossos pontos positivos. Então, você fazendo isso, você vai se concentrar, vai focar nos seus pontos positivos. E você vai realmente se surpreender, e isso vai ficar como um registro para você, que toda vez que você estiver diante de uma dificuldade e você não se sentir capaz de vencer aquela dificuldade, você pode olhar para esse relato, para esse registro e se encher novamente de força para enfrentar esse novo desafio, né? Segunda coisa muito importante, segunda prática muito importante para qualquer coisa na vida, mas especificamente agora nós estamos falando de dirigir. Estabelecer como prioridade.
A gente não faz nada na vida se não tiver isso como prioridade. Senão você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Ontem eu falei com uma pessoa que, a exemplo de outras também, já tinha vindo falar comigo há 2 anos atrás. Até hoje ela não decidiu dirigir. Está adiando, esperando uma época melhor, esperando ter mais coragem. E em 2 anos ela não conseguiu vencer o medo dela. E nem vai vencer sozinha, ela tem que ter uma ajuda, ela tem que decidir, o terceiro passo que eu vou falar, né, em seguida, que é decidir. Mas se ela não estabelecer isso como prioridade, se você não fizer isso, ele vai ficar para depois. E uma hora vai chegar, geralmente a pessoa vem procurar e eu preciso aprender a dirigir para ontem, porque chegou no limite dela. E além de estabelecer como prioridade, ter uma meta, dizer quando isso vai acontecer. Quando você põe meta, o seu cérebro te ajuda a encontrar o melhor caminho, te ajuda a encontrar força, tudo que você precisa para realizar isso que você está se propondo a fazer. E a terceira, e a mais importante na verdade, é ter atitude, é decidir fazer aquilo que você se propôs. E olha, vou te contar que ninguém pode fazer isso por você, ok? Só você mesmo. Olhe bem, só você mesmo pode decidir ter a vida que você quer. A liberdade, a autonomia, elevar a sua autoestima, juntar mais um troféuzinho na conquista, na sua estantezinha de conquistas da sua vida. Então são 3 passos bem simples, não são fáceis, simples é diferente de fácil, mas são simples. Se você realmente quiser vencer essa vergonha por não saber dirigir, comece com esses 3 passos bem simples, ok? E nos próximos vídeos a gente vai ver outras práticas que vão te levar a superar esse medo e conseguir dirigir, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se não gostou também pode clicar em não gostei. E se por favor puder ainda deixar o seu comentário, vai ser melhor ainda. Se você tiver dúvidas, eu prometo que eu vou responder todas elas, ok? Deixando os seus comentários, as suas dúvidas. E pode ser que a sua dúvida vire também um vídeo, na verdade, que vai ser bem legal responder as perguntas em forma de vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!